Deus abençoe os amados irmãos, saúde a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, hoje eu quero dar continuidade a uma resenha patrística daquele livro, você está lembrado? Que falem os primeiros cristãos. Eu já fiz aí uns 2 vídeos, lendo aí alguns capítulos deste livro aqui, está muito bom. Eu quero hoje fazer uma rápida leitura de um capítulo que é relativamente curto, o capítulo número 8, o significado do batismo para os cristãos primitivos. Aqui David Bercot vai pegar vários pais aqui primitivos da igreja e mostrar para nós como que eles interpretavam, como que eles encaravam a importância do batismo nas águas. Não é nada doutrinal, é apenas alguma coisa que ele quer trazer aqui para nós e que eu acho que vale a pena que você se inteirar. Amém? Essa é a nossa proposta para a nossa resenha de hoje. Vamos lá. O significado do batismo para os cristãos primitivos. Eu ainda me lembro da primeira vez que li as palavras de Jesus a Nicodemos. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu era um garoto e estava lendo esse versículo em um pequeno grupo. Então o professor perguntou: o que significa nascer da água? Eu pensei um pouco e levantei a mão. Eu acho que Jesus estava se referindo ao batismo nas águas. Eu estava orgulhoso de mim mesmo por ter encontrado a resposta. No entanto, para minha desilusão, o professor disse que aquele era um erro comum e que nascer da água não se referia ao batismo nas águas. Com o tempo, pude corrigir outras pessoas que acreditavam erroneamente que esta passagem se refira ao batismo nas águas. Eu me sentia muito inteligente por ser capaz de explicar o ponto de vista certo, mas eu baixei a bola quando descobri que todos os cristãos primitivos acreditavam que as palavras de Jesus se referiam ao batismo nas águas. Aqui, outra vez, eram os gnósticos que ensinavam uma visão diferente da visão da igreja, pois diziam que o ser humano não pode nem nascer de novo, nem ser regenerado pelo batismo da água. Então, Irineu escreveu: estes homens foram instigados por Satanás para rejeitarem o batismo, que é a regeneração para Deus. Na igreja evangélica moderna, o batismo é muitas vezes considerado uma questão trivial, ao menos no processo de salvação. No entanto, o batismo era de suma importância para os cristãos primitivos. Eles associavam o batismo nas águas com 3 aspectos muito importantes. Primeiro, o perdão dos pecados. Eles acreditavam que o batismo da água anulava todos os pecados do passado. Por exemplo, Justino Mártir escreveu: não há outra maneira de obter as promessas de Deus além desta: conhecer a Cristo, ser lavado na fonte mencionada por Isaías para a remissão dos pecados e, finalmente, viver uma vida sem pecado. Os cristãos primitivos baseavam sua opinião sobre o batismo e a remissão dos pecados nas passagens bíblicas a seguir, entre outras. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo.
que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Como este lavar era completamente independente de qualquer mérito por parte da pessoa batizada, o batismo era frequentemente chamado de graça. Fiquei muito surpreso ao ver que os cristãos primitivos usavam a palavra graça para se referir a um ato tão específico quanto o batismo. Anos atrás, quando estávamos estudando as crenças da Igreja Católica Romana na escola dominical, tivemos uma discussão sobre o uso da palavra graça para se referir aos sacramentos dados pelo sacerdote. Lembro-me de que pensei, como os católicos complicam as coisas. Hoje eu entendo que a maneira que os católicos usam esse termo pode ser mais semelhante ao modo como os cristãos do Novo Testamento interpretavam esta palavra. Segundo, o novo nascimento. Com base nas palavras de Jesus a Nicodemos, os cristãos primitivos acreditavam que o batismo era o canal através do qual uma pessoa nascia de novo. Irineu menciona isto em uma discussão sobre o batismo. Por sermos pecadores imundos, somos purificados de nossas transgressões por meio da água sagrada e da invocação do Senhor. Então, somos espiritualmente restaurados ao estado de bebês recém-nascidos. Por isso Cristo disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Terceiro, a iluminação espiritual. Os primeiros cristãos acreditavam que a pessoa recém-batizada, depois de receber o Espírito Santo, tinha uma visão mais clara das questões espirituais, recebendo a iluminação como um filho de Deus e como um cidadão do seu reino. Clemente de Alexandria discutiu essas três questões espirituais relacionadas ao batismo. Esta obra é chamada de várias coisas: graça, iluminação, perfeição ou limpeza. Limpeza, através da qual lavamos nossa alma. Graça, através da qual nossos pecados são anulados. E a iluminação, através da qual contemplamos a santa luz da salvação, ou seja, vemos Deus claramente. Em uma carta a um jovem amigo cristão, Cipriano explicou seu próprio batismo de uma forma semelhante. Levando em conta meu caráter naquela época, eu achava muito difícil que um homem pudesse nascer de novo, ou que um homem que tivesse sido trazido a uma nova vida através do banho na água da salvação pudesse apagar o que tinha sido antes, que pudesse sofrer uma mudança no coração e na alma, ainda que conservasse o mesmo corpo físico. Eu costumava ver os meus pecados como se fizessem parte de mim, fossem naturais em mim. Mas então, com a ajuda da água do novo nascimento, a mancha foi removida, e uma luz do alto, serena e pura, foi infundada em meu coração reconciliado. Então, através do sopro divino, um segundo nascimento me transformou no novo homem. Em suma, o batismo no cristianismo primitivo era o ritual de iniciação sobrenatural, através do qual um novo crente deixava de ser o velho homem da carne e se tornava um novo homem no espírito. Mas, por favor, não pense que essa prática era um ritual vazio. Os cristãos primitivos não separavam o batismo da fé ou do arrependimento. O batismo não era um ritual mágico que podia restaurar uma pessoa se não fosse acompanhado pela fé e o arrependimento. Eles ensinavam que Deus não tinha necessidade de perdoar pecados só porque uma pessoa havia passado pela emoção do batismo. Uma pessoa sem fé não renascia através do batismo nas águas. Em sua primeira apologia, Justino Mártir explicou aos pagãos como o arrependimento, a fé e o batismo estão interligados.
Aqueles que estão convencidos de que o que ensinamos é verdade e querem viver dessa forma, são instruídos a jejuar e orar a Deus pelo perdão de todos os seus pecados do passado. Nós também oramos e jejuamos com eles. Em seguida, os levamos para um lugar onde haja água e eles são regenerados da mesma forma que nós mesmos fomos regenerados. Então, são lavados na água em nome de Deus, o Pai e Senhor do Universo, do nosso Salvador Jesus Cristo e do Espírito Santo. Pois Cristo disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Uma coisa que sempre me impressionou sobre os cristãos primitivos é que eles nunca limitavam o poder de Deus. Por exemplo, eles sempre acreditavam que Deus seria justo e amoroso com os pagãos que nunca haviam tido a oportunidade de ouvir sobre Jesus. Da mesma forma, eles acreditavam que, embora o batismo fosse o canal normal da graça e o meio para o renascimento, Deus não era limitado por ele. Eles acreditavam que bebês não batizados que morressem na infância ainda podiam ser salvos. Foi Agostinho que ensinou, séculos mais tarde, que todas as crianças não batizadas estão condenadas. Outro exemplo era o dos mártires. Muitos crentes eram martirizados antes que tivessem a oportunidade de ser batizados. A igreja primitiva sabia que o Deus de amor não abandonaria essas pessoas. A igreja dizia que, de certa forma, eles tinham sido batizados num batismo de sangue. Leia Marcos 10, 38 a 39. Então, embora os cristãos primitivos enfatizassem a importância do batismo e o seu papel no novo nascimento, eles não mostravam Deus como um ser frio e inflexível que não podia atuar de outra forma. O interessante é que os evangélicos parecem reconhecer a necessidade de algum tipo de cerimônia de iniciação ou ritual de passagem para marcar o novo nascimento em Cristo. Mas o estranho é que, em geral, eles têm rejeitado a cerimônia histórica do renascimento através do batismo e criado sua própria cerimônia especial, o apelo. Quando Pedro pregou aos judeus no dia do Pentecostes, os ouvintes lhe perguntaram: "Que faremos?" Será que Pedro lhes disse para ir em frente à multidão e convidarem Jesus para entrar no coração deles? Não. Ele disse: "Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados." Depois que Filipe explicou o evangelho ao eunuco etíope, o que ele fez? Batizou imediatamente? Leia Atos 8:34 a 38. Da mesma forma, quando Deus mostrou a Pedro, com o derramamento do Espírito Santo sobre Cornélio, que o cristianismo estava aberto aos gentios, a primeira coisa que Pedro fez foi batizar Cornélio e sua família. Leia Atos 10, verso 44 a 48. E quando Paulo pregou no meio da noite para o carcereiro de Filipos e sua família, o apóstolo fez um apelo? Não. As Escrituras dizem: ele pregava a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Atos 16, 32 a 33. Já que sentimos necessidade de associar o nosso renascimento espiritual a uma data e hora, por que não relacioná-lo ao batismo em vez do apelo? Na verdade, a pregação e as orações incluídas no apelo são resultado dos movimentos de despertamento religioso dos séculos XVIII e XIX e eram praticamente desconhecidos para os cristãos antes dessa época. Amém, muito bem, muito boas essas informações, caso você não soubesse, mas era assim que os primeiros pais primitivos interpretavam. Eles não acreditavam que o batismo nas águas era apenas um gesto ou um ato simbólico. Eles acreditavam piamente que o batismo nas águas
era um processo literal para o seu novo nascimento, para a remissão e para perdão dos pecados. Depois, com a teologia que o homem foi fazendo com o tempo, eles espiritualizaram aquelas palavras de Jesus a Nicodemos, nascer da água, como sendo a palavra, né? Então você recebe a palavra, então ali você é regenerado, lavado pela palavra. Mas o que os primeiros pais ensinavam é de que aquela água, é assim que eles interpretavam, que Jesus mencionou a Nicodemos, era sim o batismo nas águas. Então, o batismo nas águas era um processo inicial para o novo nascimento do crente, do eleito, do convertido. O irmão Branham, ele dizia que ele não acreditava no batismo das águas para a regeneração. E eu não creio que era exatamente dessa maneira que os pais primitivos ensinavam. Mas o que podemos entender é que eles não pensavam que o batismo nas águas era como se fosse uma espécie de um gesto, um ato mágico, né? Um ritual mágico. Porque o batismo nas águas que não fosse acompanhado pela fé seria um batismo inútil, seria um ato inútil, sem nenhum proveito. O irmão Branham nos disse que fé é revelação. Então, o batismo sem revelação não tem nenhum efeito. Então, esses pais acreditavam que aqueles que uma vez se batizassem, tendo conhecimento, tendo a revelação de quem era Jesus Cristo, o que ele fez pelo pecador lá na cruz do Calvário, ao se batizar, este conhecimento, esta fé, lhe permitia, então, experimentar o novo nascimento. Então, o irmão Branham, ele costumava dizer que o batismo nas águas era apenas um testemunho público externo de uma obra feita antes e interiormente. Então, o batismo, para ser efetivo, o batismo nas águas, segundo os pais da igreja, tem que ser acompanhado pela fé e pela revelação. Então, quando eles se batizavam com esse entendimento, esse batismo realmente lhes lavava dos seus pecados. Por isso que é muito importante que quando o ministro for fazer o batismo, que ele faça o pronunciamento com essa declaração, que os seus pecados ali naquele momento estão sendo perdoados. Porque o gesto do batismo é para justamente fazer isto. Enterrar o velho homem, mergulhar nas águas significa sepultamento, e ao tirar das águas é um novo homem que ele está trazendo ali, porque agora ele está experimentando ali um novo nascimento. Pode ser apenas um gesto simbólico para alguns, mas os pais primitivos, os pais da igreja, interpretavam isso literalmente. O batismo nas águas era o passo inicial, o pontapé inicial para o novo nascimento do crente. Mas, como disse aqui Bercó, isso depois foi substituído por apelos de altar. Irmão Branham disse que também não acreditava em apelos de altar. Hoje muitas igrejas evangélicas criaram essa teologia de que basta fazer um apelo de altar e uma vez que o crente ou o pecador aceita Cristo ali, naquele momento, ali então, segundo eles, começa o seu novo nascimento. Isso é uma doutrina totalmente estranha para aqueles primeiros pais da igreja. Eles entendiam que o novo nascimento começava pelo batismo das águas. Amém? Você pode até discordar, caso você não soubesse, mas era dessa maneira que eles interpretavam. Acho que foi uma informação muito boa que Bercó nos trouxe aqui no seu livro. Amém? Eu espero que você tenha gostado. Peço para que você, por favor, se você gostou, curta o vídeo, compartilhe, deixe seu comentário. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e nos ajude aí para nós promover estes vídeos e fazer mais ainda material, trazer mais conteúdo aqui sobre resenha patrística. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus.